Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora Deputada Isabel Galriça Neto, quero agradecer a sua pergunta e a sua prévia intervenção. Uma intervenção dessa natureza e com essa tendência e esse reconhecimento da importância deste debate vindo da Senhora Deputada, sabendo o que sabe sobre estas matérias, é particularmente confortável. E, portanto, quero dizer-lhe, quanto à pergunta concreta que faz, que eu acho que, de facto, a resolução que já aqui foi aprovada deve ser concretizada. Ela só o pode ser através de um diálogo entre o Governo e os cursos e as universidades e outras instituições de ensino superior, uma vez que a introdução destas matérias e a criação, eventualmente, não é isso que nós propomos, mas estava na proposta do CDS, de uma eventual especialidade na matéria tem que ser concertado, quer com as universidades, quer com as ordens aqui envolvidas, e não podemos nós atropelar a autonomia universitária impondo que essas disciplinas sejam obrigatórias. O que esperamos é que, de facto, o Governo faça a sua parte, promovendo esse debate com as organizações envolvidas e, em particular, para a introdução destas matérias na base da preparação e do estudo desses profissionais, o faça com as universidades, por forma a sensibilizar aquelas em que estas matérias ainda não existem. E nos últimos anos progrediu-se alguma coisa, tanto no âmbito da geriatria como no âmbito do estudador, como a senhora deputada melhor sabe do que eu, mas a verdade é que o próprio Observatório da Dor, que entretanto foi criado, reconhece que pelo menos em 25% dos cursos da área da saúde a matéria da dor não é sequer abordada. E noutros é abordada de forma dispersa e avulsa, sem uma disciplina específica em que esta matéria seja integrada na preparação desses profissionais. E sim, senhora deputada, preocupa-me muito o avolumar das dívidas no Serviço Nacional de Saúde. O anterior governo, que de resto teve um excelente ministro que o PS se lembrou agora de ir buscar para tratar da saúde à Caixa Geral de Depósitos, o anterior governo trabalhou muito nesse sentido, pagou muitas das dívidas que foram deixadas pelo anterior governo socialista e, infelizmente, aquilo a que estamos a assistir é um crescente endividamento do Serviço Nacional de Saúde, que evidentemente põe em causa a sua sustentabilidade. Tem, portanto, toda a razão a senhora deputada nessa preocupação que eu acompanho. Quanto à pergunta da senhora deputada Carla Cruz, senhora deputada, vai-me desculpar, não é falta de respeito, mas é mais do mesmo. O PCP não consegue fazer outra coisa. O PCP não consegue fazer outra coisa. O PCP vive obcecado em fazer oposição ao anterior governo, porque não tem possibilidade hoje em dia nem espaço político para fazer diferente. E como não pode atacar o atual governo, porque mesmo que não estivesse de acordo com as suas medidas, não o poderia fazer, vira-se para trás, tem um discurso retrógrado e vem para aqui com uma conversa ácida, cheia de azedume, tentando mais uma vez pôr em causa a legitimidade de um debate que nós temos todo o direito em fazer. E, senhora deputada, vou-lhe dizer, senhora deputada, se me deixar falar, eu preciso de gerir o meu tempo. Os senhores deputados usem o vosso para gritar e deixem-me a mim esclarecer, está bem? Isso. Bom, então, senhora deputada, deixe-me dizer-lhe o seguinte. A senhora deputada diz que foi por engano que nós usámos a expressão envelhecimento ativo. Não, senhora deputada, isso é ignorância. Envelhecimento ativo é uma expressão consensualizada e utilizada pela Organização Mundial de Saúde, cuja derrogação nós não propomos. Nós propomos a introdução no vocabulário desta matéria, como muitos especialistas hoje fazem, de uma expressão mais abrangente, que envolva matérias que têm a ver com o exercício completo da cidadania das pessoas idosas. Isto não é engano nenhum, a senhora deputada é que é ignorante, desculpará que lhe diga. E, portanto, ainda não ouviu... Senhores deputados, senhores deputados, Senhores deputados aceitam que uma deputada... Senhores deputados. Os senhores Senhora deputada Teresa Moraes, dá-me licença. Com certeza, Sr. Presidente, eu aguardo. Eu queria pedir a todos os senhores deputados um pouco mais de tranquilidade nos trabalhos, mas queria recordar à senhora deputada Teresa Moraes que há alguma terminologia que com vantagem não seria usada no debate parlamentar. É verdade, Sr. Presidente. Vai levar. Sr. Presidente, tem toda a razão. Só me espanta que o Sr. Presidente não tenha feito a mesma observação quando a senhora deputada me chamou hipócrita, mas estamos perfeitamente de acordo.
Senhora deputada Teresa Moraes, deixe-me dizer-lhe o seguinte, eu não tenho dois critérios. Ótimo. Eu não chamei a atenção à senhora deputada do PCP porque, não estando a falar para o microfone, eu não ouvi as palavras que preferiu. A senhora deputada Teresa Moraes estava a falar para o microfone e daí o meu comentário. Então, mas eu não tenho dois critérios. Muito bem, Sr. Deputado. Sr. Presidente, aceito... Senhora deputada Teresa Moraes, se a senhora deputada Carla Cruz utilizou essas expressões, eu utilizo exatamente o mesmo critério. Muito obrigada. Muito obrigada. Senhora Presidente, de facto, a senhora deputada chamou hipócrita, mas ficará registado nas atas. Eu não vou perder mais tempo com isso, senhora deputada. Eu não vou perder mais tempo com isso. Vou-lhe responder diretamente à sua pergunta. E a sua pergunta era onde é que esteve a preocupação do PSD nos últimos tempos? O que é que andou a fazer nos últimos tempos? Eu vou repescar e não vou repetir o que já respondi à bancada do Partido Socialista sobre esse assunto e acrescento só mais uma coisa, senhora deputada. Diga-me lá, senhora deputada, com que é que o PCP não concorda? É com a existência de uma política pública que promova o envelhecimento e os direitos dos idosos? Com o que é que o PCP não concorda? É com a existência de um órgão consultivo em que os idosos possam ser chamados a pronunciar-se sobre a vida dos seus municípios? Com o que é que o PCP não concorda? É com a valorização das universidades sénior? Com o que é que o PCP não concorda? É que os nossos profissionais de saúde estejam mais preparados? O PCP, senhora deputada, dificilmente discordará de alguma coisa destas, mas não pode dizer outra coisa que não seja o discurso da acidez, do azedume e do passadismo, senhora deputada. É por isso que vocês agem desta forma.